Fala meu povo, fala minha pova, tudo bem com vocês? Hoje vamos falar de eletricidade. Veja, eletricidade, então eu não falei protocidade, ou seja, a eletricidade é o estudo do movimento das partículas. Que partículas? Os elétrons, né? Então por isso, no vestibular, eles vão tentar de todas as formas fazer com que você trabalhe ou mexa com partículas que não sejam do elétron. Ou seja, mexer com próton, mexer com partículas nucleares. Não é interessante, muito perigoso se mexer no núcleo de uma partícula atômica. Então vamos trabalhar com a eletricidade. Eletricidade, né, ou medida da postura do elétron, que pode ser dividido em três grandes ramos. A eletrodinâmica, eletrostática e o eletromagnetismo. De baixo para cima, o eletromagnetismo é a união do campo elétrico com o campo magnético. É a pista elétrica e a pista magnética que elas se unem para possibilitar que exista o movimento dos elétrons, que você possa usar a energia chamada energia elétrica. Então, num ambiente sem um campo eletromagnético, você não tem condução elétrica. Ou seja, se no planeta Terra não tivesse o eletromagnetismo, nós não estaríamos hoje nos vendo, você não estaria me conhecendo nem assistindo as nossas aulas. Então, para a gente ter toda a formação elétrica, é necessário que você tenha a formação de um campo eletromagnético gerado aqui dentro no planeta, dentro do nosso universo, dentro do nosso ambiente, e nós trabalhamos nisso. A eletrostática é a geração da energia elétrica. Ela trabalha basicamente da usina geradora de energia até o poste de entrada da sua rua. Então, tudo que acontece dali até o poste de entrada da sua rua, você trabalha com os fenômenos de predominância eletrostática. Fenômenos atmosféricos, entre outras coisas, produção e a utilização da chamada energia elétrica. E a eletrodinâmica, que é a utilização dos aparelhos que você tem em torno de você. É do poste, onde está a sua casa, na sua rua, para dentro de casa, usando todos os aparelhos. Dizemos hoje que você é totalmente dependente da eletricidade e lança um desafio para você imaginar a sua vida 1 minuto sem eletricidade. Você não teria chuveiro, você não teria o celular, pronto, já matei 1/3 da população mundial. Você não teria carro, porque não teria como você fazer o uso do combustível, né? Você não teria como refinar o petróleo, você não teria nada. Então a eletricidade faz você voltar das trevas. A tua balada que ia acontecer no final de semana não vai acontecer mais, porque não tem energia elétrica. Outra coisa, você não ia poder fazer um churrasco com seus amigos, já que você ia ter que fazer algum jeito de conservar a carne sem a geladeira, né? Então a coisa ficou tão dependente que hoje o homem é totalmente dependente dessa tal eletricidade. Vamos começar o nosso curso falando da eletrostática. Para nós entendermos a eletrostática, é necessário se entender o conceito de carga elétrica. Como disse a vocês, não vamos trabalhar no núcleo, mas vamos entender como funciona. Vamos trabalhar na eletrosfera. O núcleo apresenta, se eu conseguisse cortar aqui, apresenta dois tipos básicos de partícula. Representei aqui por xizinho e partículas azuis. A eletrosfera apresenta um outro tipo de partícula, que eu coloquei essa bolinha aqui com o sinalzinho de menos dentro. Gente, se eu pensar, se eu pegar essas duas partículas da eletrosfera e tentar aproximar essas duas partículas, essas partículas não vão se unir. Vai surgir entre elas uma chamada força. Que força? Uma força de repulsão. Eu vou tentar unir as duas, vai chegar num ponto que elas vão tentar se repelir. Ou seja, esta empurra a partícula da esquerda ainda mais para a esquerda, a da direita empurra para a direita ainda mais. Por quê? Porque elas têm a mesma carga. A mesma coisa aconteceria para as partículas positivas. Se eu pensar lá no núcleo duas partículas de mesma característica, elas iriam surgir com uma força, ou surgir entre elas uma força de repulsão. Então aqui, cargas de mesmo sinal se repelem. Então o termo que eu usei duas vezes, carga, o que seria carga? Carga é a força que surge entre duas partículas eletrizadas. Vamos guardar? Carga é a força que surge entre duas partículas eletrizadas. As partículas precisam estar excitadas eletricamente. Quando se pegou essas duas partículazinhas azuis e tentou se aproximar as duas,
não surgiu nenhuma força. Você já sabe o que é força? Nenhuma força de afastamento. Então a força aqui é zero, a força aqui é zero. Nesse caso, chamou-se essas partículas de partículas neutras. Então aqui você tem o nêutron, onde ele não tem carga elétrica. A carga dele é zero. Ele tem carga representada pela letra Q igual a zero. Já essa partícula, o próton, apresenta carga positiva. Então a carga dela foi atribuída o sinal positivo. E essa aqui, o nosso elétron, que nós vamos usar, apresenta carga negativa aqui para nós presente. Tudo bem? Então, o que é a carga elétrica? A carga elétrica é a capacidade de uma partícula interagir com a outra. Positivo repele positivo, negativo repele positivo e negativo. E você pergunta, Magal, e se eu aproximar uma positiva de uma negativa? Horas bolas, se positivo repele positivo, se negativo repele negativo, se eu colocar um positivo e um negativo, você não vai ter a repulsão, você vai ter o inverso da repulsão, que seria o que, gente? Me diga lá, a atração. Então aqui, ó, nesse caso, vai haver atração entre as duas partículas, ou seja, uma será atraída para a outra porque elas têm cargas, de novo, cargas de sinais opostos. Então carga é a força que surge entre duas partículas eletrizadas. Precisaríamos, então, gerar os chamados processos de eletrização. Excitar algumas partículas de modo que essas partículas fiquem carregadas. 3 processos de eletrização: por contato, por indução e por atrito. Eletrização por contato: uma partícula eletrizada com uma partícula neutra. Uma partícula eletrizada com uma partícula neutra, o nome fala em contato, contato físico das duas. Quando eu gerei esta proximidade, os positivos atraíram os negativos, os positivos repeliram os positivos que estavam nesta carga neutra. E aí, só quem anda nesse caso é elétron. Lembra? Eletricidade. Os elétrons daqui passam para cá. Esses elétrons caminham e aí você vai ter esta partícula recebendo esses elétrons, a partícula neutra perdendo elétrons. A partícula que recebeu os elétrons, ela não vai deixar de ser positiva, não é porque eu estou te ensinando que eu vou deixar de saber. Então, nesse caso, essa partícula continua positiva, mas a partícula que era neutra perdeu elétrons, então ela também fica positiva. Como você vai ter duas partículas positivas, agora as duas vão querer se repelir. Esta com uma carga nova, Q1', esta com uma carga nova, que eu vou chamar de Q2'. Vai surgir aqui uma força de repulsão entre essas duas partículas. Nesse caso, a força que surge por elas terem sido, pela partícula 2 ter sido eletrizada. Tudo bem? Como que eu calculo isso? Isso aqui eu vou mostrar na próxima sessão, na próxima aula. Como calcular, que é só o processo. Se eu vou fazer o processo de eletrização por indução, como que acontece, Magal? Do mesmo jeito? Não. Pior que não, porque agora eu não posso ter o contato. Eu só aproximei. Quando eu só aproximei, o que aconteceu? Ó os negativos aqui. E do outro lado ficaram quem? Os positivos. E aí não vai ter nada. A partícula ainda está neutra. Sim, para isso você usa o fio terra. Olha aí, o famoso fio terra. Fio terra aqui ligou a partícula à Terra. A Terra é bipolar. A Terra enxerga positivos ali em cima. Ela vai ficar toda negativa. Se ela fica negativa, os elétrons daqui subirão pelo fio, deixando essa partícula, que inicialmente era neutra, ela vai ficar negativa. Então, fica uma partícula Q2' negativa. Então, recapitulando, contato, duas partículas de mesmo sinal. Indução, duas partículas de sinais opostos. E a última, eletrização por atrito. Qual que é a grande vantagem da eletrização por atrito? É que você não precisa ter nenhum indutor. Você tem um plástico neutro, tem a lã neutra. Você precisa ter materiais diferentes. Porque se o material for diferente, o que nós vamos ter? Afinidades diferentes pelo tal do elétron. Um vai querer doar o elétron e o outro vai querer ganhar esse elétron. Então, materiais diferentes, como o caso do plástico e da lã, o plástico quer doar o elétron
e a lã vai querer receber o elétron. Você vai ver isso aí numa distribuição, numa tabelinha chamada triboelétrica, que mostra quem quer doar ou quem quer receber. Nesse atrito, nós vamos ter o elétron, né, do plástico passando para a lã. Então você tem aqui esse elétron que vem do plástico pelo atrito físico dos dois materiais passando para a lã. Então um elétronzinho aqui, outro aqui e vários deles. De modo que no final a lã recebe esse elétron e ela fica com uma carga o quê? Negativa. Então a lã passa a ter uma carga Q2' negativo, já que a carga inicial dela era neutra. E o plástico? O plástico, que também inicialmente era neutro, ele passa a ter uma carga Q1' positiva, porque ele doou, nesse caso, os elétrons para a lã. Qual a vantagem desse processo? Gerar cargas iguais. As cargas são iguais, o indutor gera uma carguinha irmã dele, igual a ele, essas duas cargas vão se afastar. Qual que é a vantagem do processo de indução? Você não mexe no indutor. Veja que o indutor, ninguém fez nada com ele. Ele só participou polarizando a carga neutra, né, o elemento neutro. E qual é a vantagem do processo de atrito? Você pode ter dois corpos inicialmente neutros, que ao término do processo eles ficarão eletrizados. Pronto. Os elementos estão eletrizados, estão prontos para serem utilizados. E num próximo tópico, numa próxima aula, a gente vai mostrar como que a gente vai utilizar isso daí. Tá bom? Valeu, um grande abraço. Salve, salve, meu povo, minha pova.